Olá, aluno redator! Seja bem-vindo à nossa primeira aula de matemática aqui no canal. Hoje nós iremos falar sobre análise combinatória. A análise combinatória ela é a parte da matemática que estuda métodos e técnicas que permitem resolver problemas relacionados com contagem. É muito utilizado nos estudos sobre probabilidade, ela faz análise das possibilidades e das combinações possíveis entre um conjunto de elementos. Para dar início a esse assunto de análise combinatória, nós iremos falar primeiramente sobre o princípio fundamental da contagem, que também é conhecido como princípio multiplicativo ou abreviado a gente pode chamar de PFC. Em resumo, no princípio fundamental da contagem, multiplica-se o número de opções entre as escolhas que lhes são apresentadas. Falando dessa forma, fica até um pouco complicado de entender, mas não é complicado, é muito simples. Para ficar mais claro, bora resolver dois exemplos de situações em que a gente pode utilizar o princípio fundamental da contagem. Exemplo. De quantos modos posso ir a uma festa se tenho 5 camisas, 3 calças e 2 pares de sapatos? Nessa questão, a gente tem que prestar atenção nesse E. O E na matemática significa multiplicação. Eu vou ter que multiplicar os meus elementos. Se fosse OU, significaria que eu teria que somar os meus elementos. Se eu tenho E, significa que eu vou utilizar o princípio multiplicativo, onde eu tenho aqui quantos elementos? 3 elementos. Eu tenho camisas, E, vou utilizar vezes. Calças, E, utilizo vezes. Pares de sapatos. Aqui eu tenho quantas possibilidades de escolhas para camisas? Eu tenho 5 possibilidades de escolhas. E calças? Eu tenho 3 possibilidades de escolhas. E para pares de sapatos, eu tenho 2 possibilidades de escolha. Para obter o meu resultado, para saber de quantos modos eu posso ir a essa festa, basta fazer o quê? Basta multiplicar esses 3 números. 5 vezes 3, 15 e 15 vezes 2, 30. Significa que eu tenho 30 modos distintos para ir a essa festa. Segundo exemplo. De quantos modos distintos André e Bia podem sentar em 20 cadeiras? De novo, nessa questão, eu tenho aqui o E. Significa que eu vou utilizar o princípio fundamental da contagem. E eu vou ter que multiplicar as possibilidades do André e as possibilidades de Bia. Nessa situação, eu tenho 2 elementos. André e Bia. E eu quero saber de quantos modos distintos os dois podem sentar em 20 cadeiras. Quando André for escolher a sua cadeira, ele vai ter quantas possibilidades de escolha? André vai ter 20 possibilidades de escolha. Ele vai ter 20 cadeiras para escolher. Quando Bia for escolher a sua cadeira, ela vai ter quantas cadeiras para escolher? 20 também? Não, ela vai ter somente 19 cadeiras. Por que só 19 cadeiras? Porque uma cadeira já foi escolhida por André. Então, ela só vai ter 19 possibilidades de escolha. Sendo assim, basta eu multiplicar 20 vezes 19, 380. Significa que André e Bia têm 380 modos distintos para sentarem em 20 cadeiras. Viu como é simples resolver problemas utilizando o princípio fundamental da contagem? E esse princípio, ele pode ser usado em grande parte dos problemas relacionados com contagem, mas em algumas situações o seu uso torna a resolução muito trabalhosa. Nos 2 exemplos que a gente resolveu agora há pouco, o primeiro nós tivemos que multiplicar 3 números, o que foi tranquilo. No segundo exemplo, nós tivemos que multiplicar 2 números, o 20 e o 19, mais tranquilo ainda. Mas se tiver situações em que nós iremos ter que multiplicar, vamos supor, 100 números, aí torna a situação um pouco trabalhosa. E é por esse motivo que usamos algumas técnicas para resolver problemas com determinadas características. Basicamente, há 3 tipos de agrupamentos. São eles: arranjos, combinações e permutações. Nós iremos aqui falar sobre esses 3 agrupamentos: o arranjo simples, combinação simples e também permutação simples. Mas antes de entrar nesses agrupamentos, nós iremos ter
que lembrar de uma coisa muito importante, que é o fatorial. O fatorial de um número natural é definido como o produto deste número por todos os seus antecessores. A gente utiliza o símbolo de um ponto de exclamação para indicar o fatorial de um número, certo? Há também uma definição de que o fatorial de zero é sempre igual a 1, ok? E como é que a gente vai calcular o fatorial de um número? Bora calcular aqui, vou colocar exemplos para a gente ver como calcular o fatorial de um número. Não é nada complicado, é bem fácil. Mas já assim, para que a gente está utilizando o fatorial? A gente está utilizando o fatorial, a gente está relembrando sobre o fatorial, porque nas fórmulas de arranjo, combinação e permutação, todas essas três fórmulas a gente utiliza o fatorial. Então é importante a gente relembrar como utilizar, tá bom? Bora resolver aqui alguns exemplos de fatorial. Exemplo: 0 fatorial é igual a 1. Como já foi dito, é definido que o fatorial de 0 será sempre igual a 1. 1 fatorial igual a 1. 3 fatorial é igual a 3 vezes 2 vezes 1 igual a 6. E o 7 fatorial é igual a 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 5.040. Ou seja, eu peguei o 7 e fui desmembrando e multiplicando com todos os seus antecessores até chegar no 1, certo? Note que o valor do fatorial cresce rapidamente, conforme cresce o número. Então, frequentemente, usamos simplificações para efetuar os cálculos de análise combinatória. Vocês irão ver que a gente, na hora de resolver problemas de arranjo e de combinação, a gente simplifica para a gente não ter que multiplicar muitos números, e isso facilita a nossa conta. Agora que a gente já relembrou sobre o fatorial, a gente pode ir agora para o nosso primeiro método, para a nossa primeira técnica de resolver outras situações que envolvem combinação, que é o arranjo. O arranjo você irá utilizar quando na situação que for apresentada a ordem importar, tá certo? A fórmula do arranjo é essa aqui. Você vai olhar para o seu problema e vai perguntar: a ordem importa? Se a resposta for sim, você irá utilizar essa fórmula, onde P é a quantidade de elementos que queremos calcular por arranjo e N é o total de elementos que é dado no comando da questão. Não é difícil de ser utilizado. Para mostrar que não é nada difícil, bora lá resolver um exemplo que a gente possa utilizar a fórmula do arranjo. Exemplo: quantos números com dois algarismos distintos podem ser formados a partir do conjunto A igual a 2, 4, 6, 8 e 9? Veja que temos um conjunto de 5 elementos. São esses 5 elementos, onde devemos escolher de 2 em 2 elementos. A primeira pergunta a ser feita é: a ordem dos elementos é importante? E aí, o que você me diz? A resposta é sim, a ordem faz toda a diferença. Se invertermos a ordem, teremos outro número, como por exemplo, se eu colocar aqui, deixa eu apagar para ficar melhor. Se eu colocar aqui 2 e 1, e se eu pegar esse mesmo número e inverter a ordem e colocar e colocar 1 e 2, vai fazer diferença, porque 2 e 1 é 21, 1 e 2 é 12. Então, nesse caso aqui, a ordem com certeza é importante. Se a ordem importa, significa que estamos diante de uma questão que iremos utilizar a fórmula do arranjo. Então, nós vamos pegar a nossa fórmula que já foi apresentada para a gente e vamos somente substituir os valores. Lembrando que N é o número total de elementos e P a quantidade de elementos que precisamos calcular. Então, vamos ter aqui o arranjo, que vai ser igual a N, que é o total de elementos. Quantos elementos eu tenho aqui? 5 elementos, então vai ser 5 fatorial sobre N, que é o número total de elementos, menos
o número de elementos que eu quero calcular. No caso, eu quero algarismos distintos de 2 algarismos, né? Eu quero um número com 2 algarismos distintos. Então, vai ser o 2. E isso, fatorial. E isso vai ser igual a 5 fatorial sobre... E eu vou subtrair 5 menos 2, que é igual a 3 fatorial. Aqui, o que é mais fácil eu fazer? Simplificar. Eu não vou pegar o 5 e desmembrar todos os seus antecessores. Eu vou desmembrar somente até o 3 e colocar o fatorial, porque eu não vou ter terminado de desmembrar tudo, para simplificar com o meu 3 fatorial de baixo, o meu denominador. Então, eu vou simplificar aqui, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. E isso eu vou cortar com o meu 3 fatorial de baixo. Vou cortar não, né? Vou simplificar. Vou 3 fatorial, 3 fatorial. O que sobrou para mim? 4 vezes 5. 5 vezes 4, que é igual a 20. Então, quantos números com 2 algarismos distintos podem ser formados a partir desse conjunto? 20 algarismos distintos podem ser formados. Antes de falar de combinação, vou falar primeiramente da permutação. A permutação de N elementos distintos é um agrupamento ordenado desses elementos. Ele pode ser calculado por essa fórmula, Pn é igual a N fatorial. Ela deve ser utilizada quando você quiser contar quantas possibilidades existem de se organizar um número de objetos de forma distintas, tá bom? Às vezes é muito confundido assim um pouco com arranjo, porque a gente pode utilizar a permutação em questões de arranjo. Mas eu vou já explicar para vocês como é que isso vai funcionar. Primeiro eu vou colocar aqui um exemplo sobre como utilizar a permutação. Exemplo. O número de anagramas da palavra livro é uma permutação de 5 elementos, calculada através de P5, que é igual a 5 fatorial. E 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120. Pois, para a primeira posição, você pode colocar 5 letras, de todas as letras disponíveis. Para a segunda, vão restar apenas 4. Para a terceira, 3. E assim por diante. Então, estamos diante de uma situação que vamos utilizar a permutação para calcular uma questão de anagrama. Agora, bora lá falar um pouco dessa semelhança, posso dizer aqui assim, entre o arranjo e a permutação. Há, sim, algumas questões de arranjo que você pode resolver pela permutação, onde você vai perguntar para a questão se a ordem importa, a ordem vai importar, e aí você pode, ao invés de ir pela fórmula de arranjo, que é um pouquinho mais complicada, você pode optar por usar a fórmula de permutação, que é bem mais simples, né? A fórmula de permutação ela é bem mais simples do que a fórmula de arranjo. Mas como eu vou saber se eu vou usar arranjo ou se eu vou usar permutação? Bora lá tirar essa dúvida da tua cabeça. No arranjo, a quantidade total de elementos é diferente da quantidade de elementos que queremos calcular. Já na permutação, a quantidade total de elementos é exatamente igual à quantidade de elementos que queremos calcular. Não ficou claro? Ficou um pouco confuso? Falando sempre assim é um pouco confuso, mas no exemplo você vai entender perfeitamente essa ideia. Exemplo. Quantos são os números compreendidos entre 2.000 e 3.000 formados por algarismos distintos, escolhidos entre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Para saber se eu vou utilizar arranjo ou permutação, eu vou fazer duas perguntas. Qual o número total de elementos e para quantos elementos iremos calcular? Nessa situação, o número total de elementos é 3.000 menos 2.000, que é 1.000. E quantos elementos e para quantos elementos iremos calcular? Para 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. A pergunta é, o número total de elementos é igual ao número de elementos que iremos calcular? Com certeza não, né? A resposta aqui é 100 e a resposta aqui é 9. São diferentes. Se são diferentes, significa que estamos diante de uma questão que só poderemos calcular através de
arranjo. Outro exemplo. Quantos números de 5 algarismos distintos podem ser formados por 1, 2, 3, 4, 5 e 8? De novo, nós iremos fazer essas duas perguntas. Qual o número total de elementos? No caso, eu quero 5, um número que tenha 5 algarismos. Então, o número total de elementos, 5. E para quantos elementos iremos calcular? Para esses 5 elementos, que é 5 também. A pergunta é, o número total de elementos é igual ao número de elementos que iremos calcular? Sim, aqui é 5 e aqui também é 5. Se é igual, se são iguais, significa que estamos diante de uma questão que podemos resolver por permutação. Pronto, já falamos sobre arranjo simples, permutação simples, agora vamos para a última técnica da análise combinatória, que é a combinação simples, que é o tipo de agrupamento em que um grupo difere dos outros apenas pela natureza dos elementos componentes. Nas situações em que forem apresentadas e que a ordem não importar, então a gente está diante de uma questão que a gente pode utilizar esta fórmula, que é a fórmula da combinação simples, onde N é o total de elementos e P é a quantidade de elementos que queremos calcular. Bora lá resolver um exemplo de uma situação em que a ordem não importa e nós iremos utilizar a fórmula de combinação simples. Exemplo. João está fazendo a mala para viajar e vai levar 2 bermudas. Sabendo que ele dispõe de 5, azul, preta, branca, marrom e listrada, de quantas formas diferentes ele pode escolher as bermudas? Veja que temos um conjunto de 5 elementos, que são 5 bermudas, onde devemos escolher de 2 em 2. A primeira pergunta a ser feita é: a ordem dos elementos é importante? E aí, o que você me diz? A resposta é não. Tanto faz qual bermuda ele escolher primeiro. O que importa são quais as bermudas que serão escolhidas. Basta percebermos que se ele levar uma bermuda azul e ele levar uma bermuda preta, vai ser a mesma coisa que ele levar uma bermuda preta e levar uma bermuda azul. Ou seja, a ordem não vai importar. Se a ordem não vai importar, a ordem irrelevante, trata-se de combinações, trata-se de uma questão que podemos resolver utilizando a fórmula da combinação. Utilizando a fórmula da combinação, nós temos N fatorial, que é o total de elementos, no caso 5 bermudas, sobre o P fatorial, é essa diferençazinha da fórmula da combinação para arranjo, esse P fatorial, que é a quantidade de elementos que queremos calcular. No caso, ele quer levar somente 2 bermudas, então 2 bermudas, P2 fatorial. E entre parênteses, o número total de elementos, 5, menos o número de bermudas que eu quero levar, fatorial. E isso é igual a 5 fatorial sobre 2 fatorial e 3 fatorial. A gente vai fazer aqui que nem no outro exemplo. Nós vamos simplificar. O que é mais fácil simplificar? Simplificar até no 2 ou simplificar com 3? Melhor simplificarmos com 3. Então, nós vamos desmembrar o 5 até chegar no 3. Então, vamos desmembrar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 2 fatorial e 3 fatorial. E o 3 fatorial de cima do meu numerador, nós iremos simplificar com o 3 fatorial do meu denominador. Simplifiquei e ficou em cima o meu numerador 5 vezes 4, que é 20, e 2 fatorial. Esse 2 fatorial eu tenho que resolver. E quanto é 2 fatorial? 2 fatorial é 2 vezes 1, e 2 vezes 1 é 2. E isso me dá o resultado de 20 dividido por 2, que é 10. Ou seja, ele pode levar de 10 formas diferentes, ele pode escolher as bermudas para levar para essa viagem. Pronto, fechamos e finalizamos a nossa aula. Hoje nós falamos sobre análise combinatória, falamos sobre o princípio fundamental da contagem, relembramos um pouco sobre fatorial, falamos sobre arranjo, onde é a situação
que lhe dá a ordem importa. Falamos sobre permutação, que você pode resolver questões de arranjo utilizando a permutação. É muito utilizado para resolver questões de anagrama também. E falamos sobre combinação, onde a ordem não importa, certo? Eu espero que você tenha gostado da nossa primeira aula aqui no canal Redator. Eu espero vocês na próxima e até mais!